noite. Hoje vamos falar, o tema é objetos e fenômenos transicionais. Eu não sei se nós vamos dar conta de manter esse tema. Quando a gente fala disso, bom, aqui é a Rainha Maria Antonieta, né, com a sua filha, Marie Thérèse, e o príncipe Louis Charles, que seria o futuro Luís XVII. Você vê que a mãe pode ser um objeto transicional. No caso, enfim, aqui a coisa não rolou bem assim. Bom, a questão, eu não sei se nós vamos manter. Quando quando nós falamos de objeto transicional, nós lembramos de Donald Winnicott, um psicanalista da Sociedade Britânica de Psicanálise. Ele era pediatra e ele era da escola da linha kleiniana. Ele era um seguidor de Melanie Klein, mas não um seguidor radical, porque na Sociedade Britânica de Psicanálise havia, durante a Segunda Guerra Mundial, haviam 3 grupos: os freudianos, liderados por Anna Freud, havia o grupo kleiniano, liderado por Melanie Klein, e as duas brigavam e tinham os seus seguidores, né? E havia, embora a linha dele seja kleiniana, ele era considerado do grupo independente, Donald Winnicott. Então, portanto, ele não entrava nos conflitos que havia entre as duas linhas, né? Eu entendo que a psicanálise não deve trabalhar dessa forma, ter linhas radicalizadas, porque nós temos que trabalhar a psicanálise do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista científico. Essa questão, transitional objects and transitional phenomena, né? Está aqui o nome de um trabalho, né? Os objetos transicionais e os fenômenos transicionais, apresentado por Winnicott em 1951, na British Psychoanalytical Society, na Sociedade Psicanalítica da Grã-Bretanha. Ele apresenta o trabalho em 1971, se publica um texto, aliás é um livro dele, e tem um capítulo, eu não sei se esse livro está aqui, O Brincar e a Realidade, né? Então ele publica um livro em 1971 e tem um artigo. O livro é Play and Reality. Em português deram o nome de O Brincar e a Realidade. E o primeiro capítulo trata, enfim, especificamente dessa questão, mas o livro inteiro, obviamente, vai se reportar à questão dos objetos transicionais. Uma pessoa que está aqui presente acabou de me falar que há uma criança que está numa escola com 2 anos de idade, ela leva sempre um paninho, né? Um paninho sujo, e ela só se acalma, ela dorme quando precisa, na escola com aquele paninho. Então, quando nós falamos em objeto transicional, é disso que nós estamos falando. É de um ursinho sujo, de um paninho, do ponto de vista da concretude do objeto, né? Do ponto de vista da concretude. E há pessoas que levam, isso começa entre os 4 meses e os 18 meses, mais ou menos, e há pessoas que levam o seu objeto, que é um calmante, né? Para várias situações da vida que se inicia, e vai até, às vezes, depois da adolescência, até os 20 anos, enfim, até os 25, eu tive uma analisanda que ela tinha 25 anos, e ela tinha o objeto transicional dela, que ela colocava na cama. Eu não me lembro se era um cobertorzinho. Esse objeto é interessante, que ele não pode ser lavado, senão ele perde a simbologia, o simbolismo, né? Para a criança. O que fala o nosso Winnicott? Ele fala, bom, nós sabemos que o bebê, ele bota o dedo na boca, põe a mão na boca, isso faz parte da pulsão oral dele, né? Então, naquele momento que nós chamamos de dia de primeira, em que ele e a mãe são uma coisa só, isso é um termo lacaniano, mas o Winnicott dizia, o bebê não existe. Ele dizia claramente, o bebê não existe. O bebê só existe quando a mãe existe. Se a mãe não existir, o bebê não existe. Então, isso é bem interessante. Isso nos leva
a reportar a dia de primeira nesse objeto, esse objeto mãe-bebê, esse objeto único, né? E que Melanie Klein também coloca na posição esquizoparanoide, enfim, que rola até os 4, 6 meses, né? Obviamente o bebê e a mãe não se distinguiriam muito, não há uma distinção. Essa distinção vai gradualmente se construindo e finalmente na posição depressiva, que começa em torno dos 6 meses, é que aí o bebê e a mãe se separam, né? A mãe é um eu, o bebê é um eu, e o pai, ou a outra figura paterna, passa a ser o terceiro, formando aquilo que nós chamamos de triangulação edipiana, né? Então, na verdade, quando o bebê passa dessa posição esquizoparanoide até os 4, 6 meses para a posição depressiva, tudo isso são questões transicionais, né? A própria formatação do sujeito, a construção do sujeito é um fenômeno transicional. E nós não podemos, não é tão fácil compreender. Dentro da concretude é fácil compreender o objeto transicional, mas do ponto de vista, vamos dizer, epistemológico da psicanálise, não é fácil essa compreensão. Então ele diz que o objeto transicional seria a primeira possessão não eu. Quer dizer, seria o primeiro objeto que não seria a mão ou o dedo que o bebê, o ínfant, coloca dentro da boca. E que ele, obviamente, ou seio materno, que ele não se distingue do seio. Então seria a primeira possessão não eu. Quando é que isso rola? Dos 4 até os 18 meses. Será que é não eu? Porque essa questão do eu, ela é muito delicada. Se nós, já vou invocar aqui o estádio do espelho de Lacan. Muito bem. Nós sabemos que o bebê, a criança, ela tem o primeiro espelho dela, obviamente é o olhar materno, né? Durante a amamentação. Mas a criança, gradualmente, se falarmos do espelho comum, ela olha o espelho, normalmente eu tenho um bebê que faz análise comigo, ele está com 4 meses, começou com 29 dias a análise dele. Ele sorri muito quando ele é colocado perante um espelho. Os pais estão fazendo um documentário, a gente está pretendendo apresentar isso aqui. Inclusive com um talk show, com os pais falando e apresentando as filmagens de todas as observações que eles estão fazendo durante os primeiros meses de vida, né? Inclusive a questão da Lalang, né? Então a questão é que ele entende que há uma figura ali na frente do espelho. E Lacan dizia que ele poderia ir olhar atrás do espelho para ver quem é, mas que só aos 18 meses é que a criança pode dizer: eu sou aquele que está no espelho, eu sou o que sou. Então a ideia do eu, a ideia da consciência do eu, surge em todos os 18 meses, que é o ciclo do estágio do espelho de Lacan, né? Então essa questão do self, eu sou o que sou. Então essa questão do ser, do ponto de vista da egoidade, né? Então, será que então esse objeto transicional que o Winnicott diz que seria não eu, mas o eu da criança não está estruturado. Se começar o objeto transicional, vamos dizer, aos 5, 6 meses, a criança não tem noção ainda do seu eu, mas há um eu em estruturação, a não ser que nós consideremos que seria uma possessão não eu, de um eu que está se estruturando, pensando em 2 eus, o eu moi e o eu G, o sujeito do inconsciente e o sujeito cotidiano, o sujeito do consciente. Então é bem complicado e nós temos que pensar um pouco mais sobre essa questão. E obviamente eu já falei que todo movimento, todos os objetos que vão rolando, eles são obviamente objetos transicionais, estruturantes do sujeito do bebê, não é? Agora, será que nós poderíamos fazer um paralelo, que
Nós já falamos em objeto transicional aqui, mas nós não tentamos aprofundar a questão. Vamos ver se nós conseguimos refletir sobre essa questão e sair alguma coisa mais interessante. O objeto transicional, nós podemos fazer um paralelo com o objeto pequeno a. O objeto pequeno a, que é uma inversão de Lacan. A seria le petit autre, é o pequeno outro, né? Então, a partir dos grandes outros, que é os outros parentais, tem até um seminário dele, né? D'un autre à l'autre, de um outro ao outro, né? Que nós apresentamos muito bem os comentários deste seminário aqui. Então, o produto do movimento do grande outro, que são dois grandes outros, ou um só grande outro, ao pequeno outro, surge o objeto pequeno a. Que Lacan diz, bom, o que é o objeto pequeno a? É um objeto perdido, que nós não conhecemos a origem dele. Primariamente, na sua origem, ele era um objeto cheio. Cheio de quê? De gozo. Na medida que ele vai se estruturando, ele vai criando um lugar vazio. Objeto pequeno a. Um lugar vazio. O que seria ele? A marca dos gozos que foram desestruturados e em cujo lugar apareceu o objeto, apareceu o desejo. O desejo, obviamente, não é igual ao gozo. O desejo é alguma coisa ética, alguma coisa que está ligada ao ideal do eu e ligada, obviamente, à censura interior de cada sujeito ou às escolhas de cada sujeito. Agora, o gozo seria, nós recordando, é o gozo do outro, que é o mais alto nível de gozo. Esse gozo vai decaindo, se esvaziando, né? E nós temos o gozo fálico, aí já tem alguma coisa da lei, a marca do outro. E temos o mais de gozar, vocês se lembram, né? Le plus de jouir. E finalmente o chamado objeto pequeno a. O mais de gozar seria, o objeto pequeno a seria, a grande parte dele seria o vazio do desejo. E uma pequena parte, um resto seria o gozo, né? Então já está colocado aqui o objeto pequeno a como gozo perdido, né? E, obviamente, um vazio da estruturação do desejo, já que o desejo ele é a negativação de determinadas estruturas do homem natural, do bebê quando nasce, né? Obviamente que ele tem uma ligação profunda com seus objetos fundamentais, que é o corpo da mãe, né? Que é o cheiro da mãe, a voz da mãe, o seio materno, enfim, né? E não há nada mais no mundo para ele do que tudo isso, né? A Françoise Doutor, na sua obra As Várias Fases da Infância, ela faz uma análise clara sobre a evolução do bebê, né? Como é que se maneja o bebê desde o nascimento e a criança finalmente, e também a questão do adolescente, né? A Lalang, será que a Lalang, a língua, é da ordem transicional? É da ordem transicional? É bem interessante que nós falamos da língua, da Lalang aqui. A língua ela não é a linguagem. Ela é algo a priori, a linguagem. A Lalang, ela existe em língua portuguesa? Ela existe em língua chinesa? Em língua inglesa ou língua francesa? Não. A Lalang é algo universal. É construído, que aparece entre a mãe e o bebê. E nós temos essas filmagens do desenvolvimento da comunicação do bebê com a mãe. Nesse caso, do bebê que faz análise desde os 29 dias, porque ele passou 8 dias na UTI e os pais já tinham feito 3 anos de psicanálise, cada um deles, né? E resolveram fazer uma análise com o bebê. E, obviamente, através dessa psicanálise do bebê, eles vão aprendendo a lidar, a construir o sujeito dele. Então, há momentos que a gente percebe a comunicação clara da mãe com o bebê, mas não na linguagem. Não é na linguagem da língua portuguesa, mas é uma língua, dá para se perceber claramente. A mãe percebe os choros, quando é fome, quando é cocô, quando é xixi, ela sabe compreender. Quando é terror sem nome, a criança está
obviamente com alguma fantasia ou uma pulsão de morte, ela percebe também, ela consegue diferenciar esses choros. Isso é alguma coisa fantástica, não é toda... As mães inconscientemente às vezes conseguem fazer essas distinções, mas não de maneira tão clara para, vamos dizer, um casal que já é da ordem do campo da psicanálise. Então vejam vocês, a língua é da ordem transicional? Sim. Porque na formação da Lalang, nós temos a mãe-corpo, temos a voz da mãe, o odor, né? E mais a tonalidade da voz da mãe, isso você vê que já poderia levar à questão do canto, né? O seio também, algumas canções que se usa, hoje nem tanto, né? Porque a televisão matou esse tipo de cultura, né? As canções que se usa para o bebê ou para a criança dormir, enfim, mas isso já não está mais em moda, né? Porque a televisão realmente, essa mídia acabou com essa possibilidade. Então vejam vocês, o objeto transicional pode ser a própria mãe também, né? Pode ser o seio materno, enfim, mas segundo o Winnicott, o eu do bebê, vamos admitir, ele é algo que esteja fora do mundo da mãe, pelo menos é isso que nós pensamos, do mundo da mãe e do mundo do bebê, que na verdade são um mundo só. E nós vamos ver isso mais na frente, como é que isso vai acontecer, né? Bom, como é que isso rolou dentro da psicanálise? Essa questão. Freud, muitas pessoas devem saber disso aqui. Freud observava o neto dele brincar com um carretel. Quando o carretel estava distante, ele jogava o carretel, ele dizia, dá. Quer dizer, está longe, foi embora. Dá em alemão quer dizer, longe, foi embora. Quando ele dizia, o carretel estava perto dele, ele dizia, fort. Fort em alemão é aqui, perto. E Freud compreendeu, fazendo uma análise, que ele estava trabalhando a questão da mãe. Quando ele dizia dá, quer dizer, o carretel está longe, a mãe foi. Quando ele dizia forte, é porque ele estava pensando na mãe que voltaria. É bem interessante isso. Na mãe que voltaria. E a Françoise Doutor aconselha, quando a mãe sai, enfim, o pai e o bebê fica com alguém, tem que conversar com o bebê, não importa a idade do bebê, e explicar que vai sair por isso, e que estarão de volta. Eu vou voltar. Você vai ficar com fulano, mas eu estarei voltando. Então, Freud lança esse forte dá, que é a primeira manifestação da psicanálise em torno do objeto transicional. Vejam vocês, a própria psicanálise, o processo analítico, ele está em torno do objeto pequeno a. Ele é um andamento na construção do objeto pequeno a. E o analista, de alguma forma, ele também pode ser um objeto transicional. Porque o objeto transicional ele foi feito, ele aparece, vamos dizer, no psiquismo da criança para diminuir, para reduzir a ansiedade da posição esquizoparanoide, a ansiedade paranoide, a ansiedade depressiva, né? Que Melanie Klein fala muito disso. E os bebês sofrem disso. E eles precisam, obviamente, da construção da Lalang, de serem introduzidos respeitosamente na palavra, para que essas coisas se construam, né? E a psicanálise, o psicanalista, frequentemente, ante o sintoma e o sintoma do analisando, ante a angústia, ante a depressão, o analista é um objeto transicional, por que não? Aí nós estamos saindo da concretude do objeto e transformando esse objeto, elevando esse objeto transicional, tirando do ontos, o ontos em grego quer dizer a coisa em si, o objeto em si, para um objeto ontológico, um objeto abstrato. O analista, ele ocupa esse lugar. Ele ocupa o lugar do objeto pequeno a, e por que não do objeto transicional? Porque nós estamos tentando fazer uma homologia, não é fácil,
entre os dois objetos, o de Lacan e o objeto de Winnicott. Estamos tentando unificar esse processo. Então nós falamos aqui na metapsicologia do objeto transicional, falamos no forte da freudiano, aliás esse é um termo bastante conhecido da psicanálise, ele é bem citado, né, o perto e o longe, né, do neto de Freud, né. Agora tem alguma coisa aqui que nós vamos colocar. Da existência sensorial do significante ao significado do significante. O Winnicott, ele fala que o objeto transicional poderia estar no interior do bebê, ou do ínfase, poderia estar na área fronteiriça ou estar no exterior. Isso é difícil de compreender, essa afirmação dele. É difícil de compreender. Mas, quando eu falo do objeto de Winnicott, do objeto transicional dele, eu estou falando de um paninho, de um ursinho de pelúcia, de um pequeno travesseiro, alguma coisa que a criança se apega àquele objeto. Então é a parte sensorial do objeto. Agora, nós não podemos deixar de admitir que esse objeto tem o valor de um significante, tem o significado de um significante, e que ele entra na cadeia de significantes do sujeito. Então nós estamos tentando, obviamente, porque nós não temos partidos psicanalíticos, como houve no passado, e ainda hoje determinados analistas são partidários de linhas. Eu sou kleiniano, eu sou lacaniano, eu sou freudiano, eu sou winnicottiano. Não. Nós vamos trabalhar com a psicanálise como ciência, como saber, não é? Nem vamos falar em verdade, não. A palavra verdade em psicanálise é muito difícil. E mesmo a teoria psicanalítica, ela é muito complexa, ela é difícil. O analista ele trabalha com uma teoria, mas quando ele está lá na poltrona e o senhor analisando no divã, ele deixa a teoria de lado e às vezes rola uma outra teoria. É claro que os principais semblants dessa teoria, eles devem prevalecer. Com certeza que nós chamamos que é o setting analítico e seus princípios fundamentais. O analista não pode realmente perder esse semblante. Mas a teoria, às vezes, ela não é usada à risca, mas nós não podemos nos distanciar daquilo que nós podemos chamar como ciência psicanalítica. O objeto transicional do bebê. Aliás, aqui, nós temos aqui, veja, o real, simbólico e imaginário, e no centro, pegando todos os três áreas, nós temos o A, que é o objeto pequeno a de Lacan. O objeto transicional ocuparia a mesma posição dentro dessa lógica do Noble-Romeu, ou dessa lógica nodular borromiana, né? Enfim, do real, do simbólico e do imaginário, né? Vejam vocês, aquele objeto transicional, na medida em que ele diminui a ansiedade paranoide, na medida em que ele diminui a ansiedade depressiva de uma criança, de uma infância, é fundamental entender que há um movimento do real para o imaginário, para o simbólico, e essa movimentação, ela realmente é bastante intensa e dinâmica. Enfim, se a criança se tranquiliza em relação aos movimentos da mãe, a mãe que vai, a mãe que vem, ou também do pai, por que não? Mas a questão, por que não a questão do pai? Porque o pai se torna gradualmente mais presente, ele vai intensificando, isso eu observei na análise desse bebê, que começou a análise aos 29 dias, e ele foi gradualmente, a gente percebeu, na posição esquizoparanoide, ele foi gradualmente criando um vínculo com o pai. Então isso não é súbito, não é aos 4, 5, 6 meses. Isso vai gradualmente sendo construído. Mas o vínculo com a mãe, ele é muito intenso. Ele é intenso. Tanto que o pai diz às vezes, eu pergunto, quando ele chora, você dá conta de acalmá-lo? Quando ele tinha 29 dias, 1 mês, 2 meses, olha, eu não dou conta. Eu não tenho seio materno, né?
Isso aí eu tento acalmá-lo e não dou conta. Mas agora que ele vai chegando aos 3 meses, o pai já diz, não, eu já consigo acalmá-lo. Quando ele chora, eu converso com ele e ele se acalma. Ele compreende o que eu estou falando, enfim. E mesmo eu não tendo seio materno, né? Em determinadas situações, ele chorou tanto que ele ligava para a mulher dele e ela não atendia o telefone e ele teve uma crise de angústia, né? Mas aos poucos, dentro da análise, ele foi resolvendo isso e conseguiu se livrar dessa angústia. Quando ele chorava e que a mãe não estava em casa, ele conseguia resolver. Mas essa capacidade de resolução, de dar sentido, de nomear o choro, foi aumentando gradualmente. Hoje, com 4 meses, ele já se sente capaz realmente de resolver uma questão ligada a um choro que está ali rolando. Se é o pai, né? O pai. Se é o choro do cocô, ok. Se é o choro do xixi, ok. Se é o choro do terror sem nome, ok. Ele já consegue compreender e resolver isso muito bem conversando com o bebê. Então essa transição para o mundo do pai, ela não é súbita, é uma coisa realmente gradual. Isso na psicanálise. Se vocês receberem bebês em análise, obviamente que vocês vão perceber. Ou fazer a observação de bebês também pode ser uma saída para quem quer compreender melhor essa questão da construção do sujeito e da construção dessa triangulação edipiana que Melanie Klein coloca, enfim, aos 6 meses de idade, né? E a gente percebe realmente que isso acontece, né? Seja na psicanálise dos bebês, ou seja, na observação dos bebês, que é alguma atividade que a gente pode implementar, que as sociedades de psicanálise podem implementar a partir encontrando as grávidas. Cada aluno deve procurar encontrar a sua grávida e fazer uma visita semanal. Esse é um trabalho bastante interessante que pode ser feito por aqueles que estão fazendo formação em psicanálise. Muito bem. O objeto transicional, eu já falei que ele está vinculado à lógica do nó Borromeu, real, simbólico e imaginário, né? O real é aquilo que não tem sentido, o simbólico é a coisa resolvida, mas isso é um processo gradual de movimentos. O que é simbólico volta de novo para o real, e são movimentos que nós percebemos muito bem dentro da psicanálise. É fantástica essa observação de bebês. A análise de crianças, de bebês, é muito interessante, principalmente aqueles que tiveram trauma na sala de parto, ou que estiveram na UTI após o nascimento, enfim. Aqui temos uma questão, nós fizemos uma pequena equação. A mãe, 1A, mais o bebê, 1A é igual a 1A. Então vejam vocês, 1A é o objeto pequeno a, ou o objeto transicional, dentro da maneira que nós estamos tentando abordar a coisa. Então 1 mais 1 vai dar 1, né? E A mais A vai dar, não 2A, mas 1A, não é? Aqui nós estamos falando de sujeitos, né? O sujeito materno, o sujeito do bebê, enfim, isso nos primeiros meses de vida, obviamente vai dar 1A, quer dizer, é o sujeito do bebê na sua construção, não é? Em que a mãe é muito importante, né? Principalmente nesse período, que também nós chamamos de período do narcisismo, né? Primário, né? Do narcisismo primário. E no momento que se passa para em que a figura paterna se torna presente, nós podemos chamar a posição do narcisismo secundário, né? Em que nesse momento a mãe, a criança já vai saindo da Lalang, a partir da Lalang a linguagem, o idioma étnico vai surgir, né? Mas sem a Lalang não é possível surgir o mundo da linguagem. Nós já até associamos a questão do autismo e a Lalang, nós já falamos sobre isso. Que sem a Lalang, obviamente, se o bebê não desenvolve isso é porque ali tem sinais de autismo. Então, nesse documentário que nós vamos apresentar vai ser fantástico, porque os psicanalistas poderão, inclusive, identificar sinais precoces de autismo. Algo que seria muito interessante para os pediatras, né? Os pediatras é que lidam na puericultura com as crianças, com os bebês, e nem sempre o autismo é diagnosticado do período certo.
Normalmente vai com 2, 3 anos. Quando vê que a criança não entrou no mundo da linguagem, é que rola. Porque o pediatra não sabe observar frequentemente a questão da língua do ponto de vista clínico, né? O movimento do fading. A palavra fading quer dizer o quê? Desvanecimento, né? E, olha, vejam vocês. Alienação. Esse termo lacaniano todo mundo lembra. Que o bebê se aliena ao mundo da mãe. Ao mundo da mãe. Nos primeiros quatro meses de vida, na posição esquizoparanoide, e na posição depressiva, ele se aliena também ao mundo do pai. Então, se aliena ao primeiro outro e ao segundo outro, né? Então, essa alienação, ela deve, obviamente, é parte da construção e da estruturação do sujeito, mas há um momento em que ela deve diminuir. E a gente percebe que essa alienação ao outro materno, com 5, 6 meses, já diminui em alguma coisa e dá espaço para o pai. Então nós podemos falar em fading, em desvanecimento, né? Tanto no movimento da posição esquizoparanoide, PSD. Então nós temos, isso é de bio, mas são os kleinianos, né? Mais ou menos kleinianos, bio. PS posição esquizoparanoide, temos a seta apontando para os dois lados, e D, que é a posição depressiva. O Mio até gostava de dizer, né, que a psicanálise seria movimentos permanentes da posição depressiva, esquizoparanoide para a posição depressiva, PS para D, ou de D para PS, que seria um processo involutivo que ocorre em determinadas sessões de análise, né? Então o fading, quer dizer, o desvanecimento, é um processo que vai rolar, a desalienação, o descolamento dos grandes outros, porque se não rolar ao longo da vida, esse descolamento ele vai ocorrer, eu diria, essencialmente na adolescência, né? Esse fading, essa desalienação, esse desvanecimento do mundo dos grandes outros, né? A gente percebe, eu tenho percebido muita esquizofrenia nesse período dos 14 anos, 12, 13, 14 anos, né? Há uma vinheta clínica interessante, uma adolescente de 14 anos, né, que entrou em processo psicótico, queria matar o pai, matar a mãe, os pais eram péssimos, ela começou a ter delírios, alucinações, ela entrou em psicanálise, mas tivemos que entrar com uma medicação neuroléptica antipsicótica, né? E ela, inclusive, tentou o suicídio, mas enquanto não se chegou a uma dose alta, nós não pudemos controlar esses movimentos extremamente perigosos do psiquismo dela, né? Mas o analista tem que manter-se calmo, sereno. Ela é analisada por um membro dessa sociedade, né? Por uma pessoa dessa sociedade, esta jovem. E agora, causa da esquizofrenia, tirania paterna. Ela foracluiu o nome do pai, o significante do nome do pai, porque o pai a espancava de maneira brutal desde a mais tenra idade. Então, isso aí é mais ou menos parecido com o caso do Daniel Paul Schreiber, né? Que tinha um pai tirânico, aquele que escreveu suas memórias, né, de esquizofrênico, e que tinha um pai absolutamente tirânico. Então, o pai pode ser foracluído por tirania, por excesso de presença, punições inadmissíveis, ou por ausência, um pai que nunca foi nomeado, né? Em várias situações isso pode ocorrer. Nós sabemos que a estabilidade do casamento no mundo ocidental praticamente não existe, e há algumas leis tentando salvar essas famílias desfeitas, né? Mas normalmente os pais utilizam os filhos para manter uma guerra histérica das mulheres da mulher contra o homem e do homem contra a mulher, né? Talvez isso é menos frequente entre os evangélicos, né, do mundo ocidental, em que as famílias têm mais estabilidade, os católicos não têm mais estabilidade familiar. E, obviamente, nós não vemos esse problema no mundo islâmico, né, onde a família tem uma enorme estabilidade, né.
o significante do nome do pai, o papel da mulher é bem definido. Não quer dizer que eu estou defendendo esse modelo, mas a gente sabe que esse modelo funciona. Do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista da construção do sujeito e a definição dos papéis, né? A gente sabe que, às vezes, até na escola pode acontecer, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra sobre a criança, completamente contraditória. Não há um acordo e eles, obviamente, não sabem buscar ajuda psicanalítica e mesmo nós não temos estruturas, escolas de psicanálise para que esses pais possam se orientar melhor na construção do sujeito dos seus filhos. Então vejam vocês, a proteção do ênfase contra a angústia, nós já falamos, angústia ou ansiedade, né? A obscuridade do real iluminada pelo simbólico, né? Claro, porque a criança está vivenciando uma floresta de reais, né? E obviamente esse simbólico precisa. Enfim, esse objeto pequeno a transicional, será que nós podíamos falar assim? Podemos falar, ok, podemos falar, porque o objeto pequeno a é uma coisa que vai se construindo ao longo da vida, né? Ao longo da vida. E a persistência da mãe como representação. Sim. Temos a mãe concreta, mas a mãe, ela vai, aos poucos, saindo do mundo da concretude, assim como o pai também, né? E passando para o campo do significante. Enfim, se tornando um significante. E que seja, obviamente, um significante que tenha significado, que tenha sentido, mas nem sempre o significante tem sentido. Quando há um discurso com o bebê, que os pais adotam o discurso com o bebê, claramente, sem mudar o tom, sem falar com o bebê como se ele fosse um idiota, porque eles são muito inteligentes, né? Falar claramente, eles rapidamente compreendem tudo, né? E nós vamos ter estruturas psíquicas muito melhores. Muito melhores. É claro, eu sempre digo que é necessário ter o conhecimento, ter a lógica, mas ter também o amor, né? Para a estruturação do sujeito dos bebês. Então veja você, a persistência da mãe como representação. A mãe se torna uma representação, um significante, né? Presenças e ausências da mãe. Nós já falamos aqui. A mãe aqui e a mãe lá. Esse é um problema que os bebês enfrentam em suas vidas, né? No Brasil nós temos 6 meses, né, de licença gestante hoje, né? 6 meses de licença gestante. Alguns países têm... no Brasil a natalidade é muito alta, né? Então parece que o governo não consegue, não é possível uma licença gestante maior, né? Na França, há alguns países da Escandinávia que é 1 ano e meio. A França já tem uma licença gestante maior, né? Enfim, eles já estão criando até a licença também para o pai em alguns países, mas países mais desenvolvidos e países onde a natalidade não é tão grande e onde o sistema econômico possa suportar. Isto é bom, de alguma forma. Porque hoje o que nós temos na família é que nós não temos ninguém para cuidar das crianças, né? O pai e a mãe trabalham, e quem é que cuida da educação, da estruturação do sujeito dos filhos? Normalmente eles querem transferir isso para as escolas, mas a escola brasileira não tem autoridade para corrigir uma criança, enfim, não é? Não é possível. Há casos em que crianças vão completamente desestruturadas para a pré-escola, para o maternal, em que as escolas sofrem muito, né? Eu estava um dia dentro de uma livraria, nesse fim de semana, e muita criança, muita criança. Eu adoro criança. No divã do analista, com os pais, acho perfeito, bebês. Ok, mas o bebê não incomoda. Mas havia uma criança de 5 meses fazendo birra e a mãe simplesmente olhava. 5 meses? 5 anos, perdão. 5 anos, fazendo uma birra enorme e a mãe olhava e não dizia uma palavra sequer. Ela quase que esvaziou a livraria. Tinha um público enorme. Esvaziou a livraria e a mãe inativa.
em relação à birra, que é uma patologia histérica muito grave, né, da criança. Isso vem do super-eu, né, que é o eu tirânico, o sensor tirânico, e que a criança, ela tem uma tirania, que ela nasce com ela, né, é uma pulsão gozante, né, e que obviamente os sujeitos parentais, os outros parentais, têm que trabalhar para que essa questão, birra em inglês é spoiled child, a criança birrenta, né, criança destruída, né, estragada. Estragada. A minha paciente, é interessante, essa mãe do bebê, ela diz, quando os avós chegam e dizem, olha, vocês são feitos, ela fala para o bebê, olha, você gosta dos seus avós, você vai conviver com eles, eles são para estragar você, mas eu sou a pessoa que vou educá-lo, eu e seu pai. E ela fala para os avós também, olha, vocês são feitos para brincar, cuidar deles e estragá-los, mas eu é quem vou educar. Ela já orienta os avós, porque os avós vão lá para se divertir, né? Assim, a pulsão do avô é o brincar. Tia também, né? A tia também é feita para estragar. É o avô, a avó, e ela já orienta os avós, já conversa com o bebê, olha, mas eu é quem educo você. Assim como quando vai levar para a escola, a mãe, o pai vai levar para a escola, para o maternal, a Françoise Doutor aconselha o seguinte, leve 3 vezes, converse, olha, você vai ficar aqui, a professora vai cuidar de você, mas eu é que vou continuar educando, e eu vou buscá-lo, né? Não encher a criança de beijos, quando deixa a criança, jamais fazer isso, nem quando pega da escola, só quando chegar em casa. Porque se enche a criança de beijos, fica parecendo que ela estava sendo torturada, que ela estava num lugar ruim, né? Então, realmente, a ciência de lidar com a criança e com o bebê é uma coisa fantástica, que a psicanálise pode realmente ajudar as famílias de uma maneira realmente que ninguém pode imaginar, principalmente os leigos que estão fora do mundo da psicanálise. Então, vejam vocês, eu já falei das presenças e ausências da mãe, né? A mãe aqui, a mãe lá, né? É o forte da freudiano, de Freud, né? E aqui nós temos a questão do ser no mundo inaugural do infante, né? Ser no mundo. Temos o ser e o mundo, né? O ser e o mundo. O ser é o sujeito que se constrói, né? Usando um termo de Heidegger, seria o Innenwelt, o mundo interior, né? Innenwelt. E há também Umwelt, o mundo ao redor, né? O ser seria o Innenwelt. E o Umwelt é o mundo ao redor, é o mundo, né? Mas ser no mundo tem uma tradução, em alemão seria Dasein, né? Dasein. Da é o mundo, né? Também pode ser. É uma palavra bastante antiga do alemão. Então, o ser é o sujeito que se constrói. Então, nós estamos, obviamente, o objeto pequeno a transicional, como nós colocamos aqui, ele entra na construção do sujeito. O mundo é constituído de objetos significantes, né? De objetos significantes. E o mundo está cheio de significantes. Mas qual é o mundo que tem mais significantes, que são transferidos claramente para o bebê, ou para a criança? É o outro paterno e o outro materno, né? O outro paterno e o outro materno, que é o grande reservatório de significantes, né? E a maioria dos pais não sabem disso, lamentavelmente, não sabem, né? No programa de um dado canal de televisão aí, eles colocam que os bebês aprendem a falar tantas palavras, enfim, uma coisa meio esquisita, né? Não está claramente baseado na ciência psicanalítica, nem eles querem falar em neurociência, em neurologia, psiquiatria, não é por aí. Porque o bebê não é um doente, né? O bebê é um sujeito que precisa ser bem construído. Arquitetonicamente, ele precisa ser bem construído. Mas ele pode se transformar, obviamente, numa estrutura clínica, né? Ele pode ser uma estrutura clínica, que nós, analistas, costumamos falar em estrutura neurótica, perversa e psicótica,
Mas embora não é fácil essas rotulações, né? Porque nós podemos ter, por exemplo, um esquizofrênico que tem uma mente perfeita, uma memória perfeita, mas ele é um esquizofrênico, né? Ele não precisa de alucinar claramente, de maneira óbvia, mas ele é um esquizofrênico. Então essa escuta do analista, ela é uma escuta muito sensível, porque nós não podemos, os diagnósticos não podem ser baseados somente em paradigmas bem formados, não é por aí. E o diagnóstico, eu sempre digo que ele é o processo analítico em si mesmo, né? Então esse diagnóstico, eu vou botar um rótulo, e até os serviços de psiquiatria das populações mais pobres não gostam às vezes de dizer o diagnóstico. Não, ele é um esquizofrênico. Não. Aí a família simplesmente vai no Google, né? É incrível. Vai no Google e vai saber o que é esquizofrenia. Ah, não, ele é um louco. E aí há um processo de rejeição do mundo familiar. Às vezes os psiquiatras não dão diagnóstico. Vai tratando sem falar num diagnóstico propriamente dito. Porque hoje todo mundo lê no Google. 1000 besteiras. É claro que as coisas não são claras, mas qualquer bobagem tem no Google. Eu não sei como é que aparece tanta besteira no Google, né? É incrível. O médico receita um remédio, vai no Google. Vai no Google olhar o que é aquele remédio, os efeitos colaterais, não toma. Porque quem lê bula de remédio, não sendo médico, não toma. De jeito nenhum. Então vejam vocês, aqui nós temos então o ser é o sujeito que se constrói, o mundo é constituído de objetos significantes, os significantes estão no mundo, né? Especialmente considerando o mundo privado paterno, o mundo privado materno, né? O ser e o mundo constituem um semblant. É um semblant que nós chamamos de ser no mundo, né? Enfim, ou Dasein, né? Agora, eu andei falando sobre isso, mas eu ia terminar a minha fala com o estádio do espelho de Lacan, né? E todo mundo sabe que esse é um dos primeiros trabalhos que Lacan apresentou na carreira dele, em algum seminário, algum congresso internacional, né? Em que ele fala da evolução do sujeito através dos espelhos. E nós sabemos que o bebê nos primeiros dias ele não olha no olho da mãe quando é amamentado, mas na medida em que ela estimula o surgimento da Lang, ele começa a fixar o olho da mãe quando é amamentado. Outra coisa interessante, a mãe não pode acariciar o corpo do bebê enquanto ele amamenta, porque senão ela cria uma perturbação enorme. E isso pode, inclusive, estimular o bebê à devoração e ao sadismo. Então, quando o bebê amamenta, não pode tocar no corpo, não ficar acariciando. Olha-te no olho e deixa ele amamentar. Isso é uma coisa que isso é uma descoberta da observação de bebês e da análise dos bebês, né? Então vejam vocês, eu disse anteriormente, esse espelho, na verdade, ele é uma coisa psíquica, embora ele pode ter uma concretude do espelho que nós encontramos no mundo. É o olhar da mãe, essencialmente, né? Onde há o reflexo, o bebê vê a sua própria imagem, né? Que no início ele não consegue ver o rosto da mãe, nós sabemos disso, só depois de um mês é que ele vai conseguir ver o rosto da mãe com uma forma, né? Ou alguma forma, e ver a forma do seio. Porque no início ele só é a mãe voz, é a mãe cheiro, enfim, é a mãe seio, né? E esse espelho pode, isso eu falei de uma experiência no início desta fala, mas a identificação, eu falei de olhar atrás, que pode ocorrer que a criança olhe atrás, mas com 18 meses, em torno disso, é que ele vai saber que ali é a pessoa dele. É quando ali se consolida a imagem externa do eu, a imagem especular do eu. Eu sou aquela pessoa, não é? Enfim,
eu deixaria aqui como mensagem essa questão do objeto concreto de Winnicott e que os analistas devem ficar atentos disso em relação aos bebês, em relação às crianças, né? E, enfim, até pessoas maiores, adultos que às vezes estão lá no divã e que tem o seu... Ele não leva, obviamente, um adulto não leva o seu objeto tradicional, mas ele tem, e o analista deve procurar dar o sentido, vê-lo como um significante e dar o significado dentro das suas interpretações e dentro das suas intervenções psicanalíticas, que são suas interpretações, os seus cortes e etc. Obrigado.